Essa semana, durante a cúpula das Nações Unidas, da ONU, em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, fez uma boa sinalização ao presidente Lula, dizendo que quer uma reunião com ele em breve. Mas o que será, né, que está por trás disso? Será que é uma mudança mundial? Será que há uma mudança de estratégia dos Estados Unidos? Quais impactos que isso tem no mundo, isso pode ter, né, para o mundo e para o Brasil? Prazer, gente. Eu me chamo Carlos e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Pois é, né, meus amigos e amigas, o presidente, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem, né, eu tenho falado aqui nesse canal, né, inclusive negativamente, né, pelas últimas ações que ele tem feito, fez um gesto positivo, né, para o presidente Lula, diante, né, desse caminho agora, né, que está acontecendo de tarifaço, nessa relação conflituosa entre os Estados Unidos e o Brasil, por causa, né, da aplicação das tarifas de 50%, que os Estados Unidos, né, está aplicando alguns produtos brasileiros, e o presidente Lula, o governo Lula tem tentado negociar, né, diante dessa questão de tentar negociar e tal. Agora surge essa questão da aproximação, da tentativa, né, de aproximação do presidente Trump com Lula, né? E muitas pessoas têm discutido isso. Algumas pessoas são céticas, né? Diz, ele está tentando armar uma arapuca aí para pegar o Lula, já que ele está aplicando sanções contra o Brasil, contra ministro, né, do Brasil, como Alexandre de Moraes, medidas, né, duras para alguns setores do Brasil. E como que ele quer fazer isso agora? Está dizendo que está tudo bem, que ele quer ter uma reunião com o presidente Lula. E analisando, né, mais tecnicamente, mais racionalmente essa questão, né, a gente vê que os Estados Unidos está sentindo, o presidente Trump, os Estados Unidos, os empresários e a população americana está sentindo os efeitos do tarifaço contra o Brasil, né? Principalmente a questão da carne, de alimentos, café, que tem tido um impacto na inflação e tem, né, gerado um certo desgaste, né, principalmente nessa ala mais moderada do trumpismo, né? Há uma ala mais moderada do trumpismo que é mais liberal, que vê com os maus olhos nessa questão da taxação, porque os Estados Unidos sempre pregou a liberdade, né, o liberalismo econômico, e agora vem um presidente que inclusive é empresário e começa a atacar todo mundo, taxar todo mundo. Então essa sinalização que o Trump está dando para o Brasil, querendo uma reunião e tal, é um demonstrativo da fragilidade que os Estados Unidos, esse caminho, né, de desgaste, vamos assim dizer melhor, né, que os Estados Unidos está começando a ter, não somente pelo tarifaço, mas principalmente pelo tarifaço, né? A inflação, o custo de vida, a pressão dos setores ali, atacadistas, varejistas dos Estados Unidos, né? Empresários que financiaram, inclusive, a campanha dele, né? Outra questão, né? Essa sinalização também é importante para o Brasil, porque alguns setores estão sendo prejudicados, né? Apesar dessa resposta rápida do governo, importante, ainda há setores que estão sendo muito prejudicados com esse tarifaço, né? Mas há que haver precisa haver um cuidado, né, nessa questão. Claro que o presidente Lula não é um bobo, ele vai negociar certinho. Espero que avance nessa questão, porque é importante tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? Outra questão importante que eu queria tocar aqui com vocês, para encerrar, é a questão da fragilidade também que
que um golpe, né, que a extrema-direita no Brasil também está sofrendo com isso, porque tem o Eduardo Bolsonaro, uns extremistas que estão articulando junto com o governo americano para taxar, para prejudicar o governo brasileiro. E agora com essa aproximação possível, né, a aproximação que a gente vai ver aí nos próximos dias, do governo Lula com o governo americano, com o presidente Trump, é um duro golpe aí para o bolsonarismo, né, e para uma parte também dessa extrema radical. Porque demonstrando que precisa do Brasil, precisa negociar com o Brasil, o presidente Trump também mostra uma fragilidade da economia, né, da americana. Então a gente precisa observar os próximos passos aí. A gente vê que muitas coisas que o presidente Trump faz são contraditórias e maldosas, né, e perigosas. Tem alguns teóricos que dizem que o presidente Trump ele usa uma tática chamada teoria do louco, que também outros presidentes dos Estados Unidos usaram, né, como Nixon. Essa teoria é como se fosse a pessoa que utiliza ela, né, é como se ele fizesse ameaças, fizesse jogadas, né, no cenário político, né, meio loucas, né, meio radicais, como essa questão dos imigrantes e tantas outras questões, que faz o outro adversário ter medo, né, dessas reações e ficar imprevisível. Com isso, o presidente Trump e esses radicais que usam esse método, eles conseguem maior negociação, né, conseguem mais vantagem em alguns adversários, né? Por isso que a gente tem que observar aí mais para frente certinho como vai ser esses próximos passos, mas analisando, né, mais minuciosamente, eu vejo como positivo, né, esse avanço aí, essa proximidade dos Estados Unidos com o Brasil novamente. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, senão esse vídeo fica longo. Queria pedir, gente, para vocês deixarem um like nesse vídeo, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, porque toda semana vai ter conteúdo novo para a gente avançar aí, tá bom? Tchau, tchau, gente.